Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos estudar a lição número 4 da Escola Bíblica Dominical. O tema é o cristão e a cultura, enfrentamentos inevitáveis. Contribuiu com a autoria desta lição o pastor Marcos Elias da Silva, cujo tema é da mais alta relevância e atualidade. Iniciando a sua dissertação com base no texto áureo que está em Filipenses capítulo 4, versículo 9, que passo a ler, abro aspas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Na parte introdutória, o autor inicia afirmando que a cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada às futuras gerações através da comunicação ou imitação. Assim, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma dos padrões de comportamentos humanos que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo e conceitos de universo. Dessa forma, a cultura é parte do que somos, pois nela está o que regula nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. Nesta lição, veremos como o cristão se relaciona com a cultura e como deve ser a nossa atitude quando os princípios cristãos entram em conflito com a cultura deste mundo. Como ponto número 1, o título é A Glória de Deus e a Idolatria Humana. Abro aspas. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esta referência está lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Encontramos nesta passagem bíblica uma verdadeira demonstração de plena confiança e dependência em Deus. Os três jovens arriscaram suas vidas ao afirmarem diante do rei que não iriam prestar culto aos deuses pagãos, e muito menos adorar a imagem de ouro. Nesta postura de coragem e fé no Senhor, consideremos algumas lições importantes. Ponto A. Por que não? A resposta está na palavra de Deus. Por que não prestar culto e adorar a imagem de ouro do rei? Afinal, parecia ser apenas uma formalidade e todos os presentes iriam submeter-se a este gesto em respeito e consideração ao rei. Aqui vemos um aspecto predominante na cultura pagã que revela pensamentos como a maioria das pessoas está procedendo assim. Qual o problema se eu fizer também? 2. É apenas uma formalidade na qual passaremos despercebidos. Pensamentos assim muitas vezes querem nos desviar de uma verdadeira e firme conduta cristã. A solução para enfrentar essa postura é viver a contracultura cristã, isto é, um outro estilo de vida permeado nos ensinos de Cristo, que vão na contramão da cultura predominante deste mundo. Abro aspas. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
pois eles não são do mundo como eu também não sou. Este texto se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Precisamos ser e fazer a diferença neste mundo. Foi assim que os 3 jovens procederam. Enfrentaram a forte cultura religiosa da Babilônia, bem como a idolatria, posicionando-se firmes, mesmo diante do risco de morrerem dentro da fornalha. Ao permanecerem firmes em obediência à palavra de Deus, deram um bom testemunho público de sua fé no Senhor, a quem serviam. Após o livramento providenciado pelo Senhor, o rei Nabucodonosor declarou que nenhum outro Deus é suficientemente poderoso e capaz de livrar aqueles que o temem. Isto está registrado no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 29. Desta maneira, o nome do Senhor foi conhecido e exaltado. Glória a Deus. B. O caráter precede as atitudes. Abro aspas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. A vida cristã se caracteriza por ações que promovam paz, justiça e amor. Não importa o meio em que estamos vivendo. Quando damos um bom testemunho, transmitimos o caráter de Cristo. É essa influência positiva que alcança o coração humano, fazendo-o crer que o Evangelho é poderoso para transformar vidas. Jesus disse, abro aspas, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, fecho aspas. Precisamos priorizar o estudo bíblico, valorizar a escola bíblica, bem como a exposição clara da palavra de Deus. O povo de Deus precisa entender a palavra para que ela surta efeito em suas vidas. Abro aspas. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Isto está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Quando entendemos e obedecemos à palavra do Senhor, nosso caráter é transformado à imagem de Cristo. Abro aspas. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Assim, nossas atitudes revelarão às pessoas o amor de Cristo. Quando isso acontece, o ambiente em que estamos inseridos é modificado para melhor e o nome do Senhor é engrandecido. Uma aplicação. Como temos reagido diante da cultura deste mundo que procura impor seus costumes e estilos de vida contrários à palavra de Deus? Temos nos posicionado em defesa da fé cristã ou temos sido omissos? Ponto número 2. O perigo das alianças com o mundo e suas consequências. Abro aspas. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses,
e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Referência que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Os diversos casamentos de Salomão com mulheres pagãs e suas respectivas alianças com outras nações resultaram num desvio espiritual a ponto de torná-lo idólatra. Ele permitiu que a cultura religiosa pagã de suas mulheres exercesse uma influência tão maléfica em sua vida, a ponto de construir altares aos ídolos. Abro aspas. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Esta referência bíblica você pode encontrar no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Tudo isso porque o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Essa atitude de Salomão trouxe graves consequências pessoais, como também a nação de Israel, que foi dividida. Então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Fecho aspas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 31. Devíamos desviarmos-nos do caminho do Senhor? Eis um perigo que corremos. A fim de não incorrer neste erro, precisamos consagrar totalmente nossas vidas ao Senhor. Precisamos, sim, nos desviar do mal e não fazer nenhuma aliança com o mundo e suas práticas pecaminosas. Devemos vigiar e cuidar de nossa vida espiritual. Abro aspas. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Carta de Pedro, a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Se pecarmos contra o Senhor, devemos reconhecer, nos arrepender e buscar o perdão do Senhor. Abro aspas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Referência que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aplicação disso que nós falamos. Quais cuidados devemos tomar para não permitir que a cultura deste mundo nos envolva e nos desvie do caminho do Senhor? Que tipo de aliança pode nos comprometer com este mundo? Ponto número 3. O Evangelho transformador e a cultura. Abro aspas. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecho aspas. Referência à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo dizendo isso na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Um dos seus aspectos mais importantes é o poder de transformar vidas. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Isso significa que todo aspecto negativo de determinada cultura predominante numa sociedade pode ser mudada.
quando vidas são transformadas por Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo anunciou o evangelho na cidade de Éfeso, houve muitas conversões que impactaram a sociedade. Abro aspas. Muitos dos que creram vinham confessando e declarando abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Registro bíblico em Atos, capítulo 19, versículos 18 e 19. Eis aqui um fiel testemunho do que acontece quando o poder de Deus se manifesta. Todo o mal cai por terra em nome de Jesus, mesmo que seja uma cultura enraizada por muito tempo. Nada, nem ninguém pode resistir ao poder de Jesus. A questão a se pensar é: quem está influenciando mais? A cultura deste mundo ou a igreja do Senhor? Será que a igreja tem se aculturado ao padrão do mundo? Como temos exercido nossa influência como luz do mundo e sal da terra? Parece que, por vezes, em nome da modernidade ou na tentativa de atrair pessoas para a igreja, permitimos algumas mudanças estranhas na liturgia de nossos cultos, perdendo a essência da adoração ao Senhor. Certamente, precisamos repensar algumas práticas em nosso meio. Corremos o risco de abrigar fogo estranho, e isso é muito perigoso. A presença de Jesus é suficiente. Ele transforma e ressignifica o verdadeiro sentido de vida, pois, abro aspas, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esta referência você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. A aplicação desta parte que estudamos. De que forma podemos proceder a algumas mudanças no estilo de culto sem perder a essência da adoração a Deus? Discuta isso com os seus irmãos. Conclusão. O enfrentamento entre a cultura deste mundo e a palavra de Deus são inevitáveis. Quando isso acontece, devemos permanecer com a verdade da palavra de Deus, óbvio. Por maior que seja a resistência deste mundo e sua cultura, precisamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, sem alterá-lo em nada, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A história bíblica nos revela que o poder de Jesus sempre predominou sobre o pecado e o mal. Não será diferente nos dias de hoje, diante de um mundo pós-moderno. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confira, isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Que Deus lhe abençoe, com dose calcada, recalcada no seu espírito. Pense e repense nesta lição oportuna. Glória a Deus.